Olá, meus amores e minhas amoras, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre o ataque dos Estados Unidos contra o general do Irã e a crise no Oriente Médio. Operação no aeroporto de Bagdá, no Iraque, matou Soleimani, uma das principais figuras da geopolítica iraniana. Na madrugada do dia 3 de janeiro de 2020, os Estados Unidos bombardearam o aeroporto de Bagdá, a capital do Iraque. O ataque aéreo feito por drones, olha a tecnologia aí, foi autorizado pelo presidente americano Donald Trump e tinha como alvo o general iraniano Soleimani, o principal comandante dos Quds, que é uma unidade especial da Guarda Revolucionária do Irã. O militar, que morreu imediatamente, estava saindo do aeroporto de Bagdá em um comboio quando os mísseis foram disparados. A decisão de Trump é o ápice de uma série de conflitos entre Irã e os Estados Unidos entre os últimos dias de 2019 e os primeiros de 2020. Na manhã do dia 3 de janeiro, a Embaixada dos Estados Unidos no Iraque emitiu um comunicado oficial pedindo para que todos os cidadãos americanos saíssem da região o quanto antes, usando qualquer forma de transporte disponível. Em comunicado oficial, o Departamento de Defesa dos Estados Unidos afirmou que a decisão foi motivada por um suposto plano de Soleimani para atacar diplomatas americanos no Iraque. Não foram divulgados mais nenhuma notícia além dessa. Agora, o Ayatollah Ali Khamenei, líder político e religioso do Irã, emitiu uma nota oficial convocando 3 dias de luto no país pela morte de Soleimani. No texto, ele afirma que haverá uma vingança poderosa e que ela cairá sobre os criminosos que têm o sangue de Soleimani e de outros mártires na mão. O Twitter do Trump também teve afirmações. Ele afirmou: o Irã nunca ganhou uma guerra, mas nunca perdeu uma negociação. Ou seja, negociar com eles, tudo bem, né? Agora, quem era o Soleimani, afinal de contas? Esse senhor possuía 62 anos e era o principal estrategista militar do Irã e uma figura central na geopolítica do país. O comandante era cotado a se candidatar à presidência do Irã nas eleições de 2021, último ano do segundo mandato do atual presidente Hassan Rouhani. Soleimani começou a sua carreira militar lá em 1980, liderado por uma pequena força paramilitar nos meses iniciais da guerra entre Irã e Iraque. Inclusive, vale a pena você dar uma olhada nessa guerra. A sua reputação dentro dos círculos militares do Irã cresceu exponencialmente nesse conflito e em 1982 já ele tinha sido nomeado o comandante da 41ª Divisão do Exército Iraniano, quando tinha apenas 25 anos de idade. E em 1990 ele passou a integrar a Guarda Revolucionária do Irã, considerado o braço de elite das Forças Armadas do país, ela que foi criada em 1979 com o objetivo de promover o então recém-instituído regime do Ayatollah Khomeini. Eu tenho certeza que você já ouviu falar esse nome. Em 1998, o militar passou a liderar os Quds, uma das ramificações da Guarda Revolucionária, que é a responsável por realizar as operações internacionais do Irã. Desde 2012, Soleimani foi um importante aliado do presidente sírio Bashar al-Assad, lá na guerra civil que perdura na Síria já há 9 anos e que deixou mais de 500 mil mortos. O general era o principal estrategista militar iraniano na Síria. Em 2015, Soleimani liderou seu país na Guerra Civil do Iraque, auxiliando as operações que tinham como objetivo enfraquecer o Estado Islâmico, a organização terrorista que reivindicava a criação de um califado muçulmano na região, liderada por um grupo de autoridades religiosas. Olha só o que ele disse uma vez: eu, Soleimani, controlo toda a política do Irã a respeito do Iraque, Líbano, Gaza e Afeganistão. Ou seja, o cara manda muito. E em 2011, o governo dos Estados Unidos classificou Soleimani como um terrorista internacional, acusando o militar de participar de um plano para tentar assassinar Adel al-Jubeir, que à época era embaixador dos Estados Unidos na Arábia Saudita. Após a morte do general, o analista político Yashar Ali, da revista New York, afirmou no Twitter que a decisão dos Estados Unidos de matar Soleimani equivale a um atentado iraniano
contra o vice-presidente americano. Ou seja, Soleimani era mais poderoso que o próprio presidente do Irã. O militar respondia diretamente a Khomeini, que é o líder supremo do país. Agora, quais foram esses conflitos recentes que eu falei? O ataque a Soleimani é mais um capítulo de uma série de conflitos recentes entre o Irã e os Estados Unidos, que começaram então na última semana de 2019. Veja as datas. No dia 27 de dezembro, a morte de um civil americano aconteceu ali, né? Ele que tinha sido contratado para prestar serviços em uma base militar iraquiana, foi morto em um ataque a míssil. Além de matar o civil, o ataque feriu outros diversos militares americanos que estavam presentes no local. E eles foram identificados, né, identidades e números oficiais, enfim, não foram divulgados publicamente. Mas na ocasião, não se tinha pista de quem teria sido responsável pelo disparo dos mísseis. Isso no dia 27. No dia 29 de dezembro, veio a primeira retaliação dos Estados Unidos. Nesse momento, os Estados Unidos conduziram 5 ataques aéreos no Iraque e também na Síria, tendo como alvo as bases do Hezbollah, que é uma organização paramilitar iraquiana que é apoiada pelo governo iraniano, tá? Então aí é bem importante essas informações para você não confundir, é bom você ter um mapa aí. Né? Então os ataques que deixaram 25 mortos e dezenas de feridos foram uma resposta à morte do civil que estava na base iraquiana dias antes. No dia 30 de dezembro, aí vem o quê? A ameaça do Hezbollah. Após 5 ataques, né, o Hezbollah fez um pronunciamento falando, olha, que eles não tinham participado do ataque que matou o cidadão americano no dia 27 de dezembro, né? Porém, no mesmo comunicado, o Hezbollah considerou os ataques americanos um massacre. A organização paramilitar ordenou que as tropas americanas deixassem a região imediatamente e fez uma ameaça de retaliação. E aí chega o último dia de 2019, o dia 31 de dezembro, é quando ocorre a invasão à embaixada. Nesse dia, milhares de manifestantes pró-Hezbollah se reuniram na embaixada dos Estados Unidos no Iraque, invadindo o prédio e ateando fogo no saguão da entrada. Gritos de morte à América foram registrados aos montes aí nesse momento. Pelo menos 1.000 manifestantes permaneceram no local durante a noite em um cerco que durou até a manhã de quarta-feira, ou seja, até o dia 1º de janeiro de 2020, ficaram por ali. No Twitter, o Trump, acostumado a fazer a Twitter diplomacia, disse que o Irã iria pagar um alto preço pela invasão à embaixada. E foi assim que no dia 3 de janeiro aconteceu o ataque, né? Esse ataque conduzido pelos Estados Unidos ao aeroporto de Bagdá. Agora, além de Soleimani, o ataque também matou outras pessoas, outros comandantes também do Hezbollah e 6 outros que estavam aí presentes dentro do comboio, né? Claro que agora nós temos o quê? Qual que é a grande preocupação do mundo? As reações ao ataque. Então, o ataque dos Estados Unidos a Soleimani reuniu reações oficiais de autoridades do mundo todo. Então, por exemplo, o presidente Jair Bolsonaro se manifestou na saída do Palácio da Alvorada, limitando-se a dizer que o ataque vai afetar o preço do combustível no Brasil e, né, aí abre aspas, né, que vai afetar, vai. Né? Horas após o ataque, o preço do barril, inclusive, subiu 4%, chegando a $70 o barril. A região, lembrando você, que ela é a principal produtora mundial do combustível. Também o primeiro-ministro de Israel foi favorável ao ataque. Claro, Israel é o grande parceiro dos Estados Unidos. E numa coletiva à imprensa, ele afirmou que Trump merece todo o crédito por ter agido de maneira rápida e incisiva. Soleimani foi responsável pela morte de muitos cidadãos americanos, segundo o primeiro-ministro de Israel, né, e de muitas outras pessoas inocentes. Também em uma nota oficial emitida pelo governo russo, que é um aliado do Irã na guerra da Síria, categorizou o ataque como um passo aventuresco que aumentaria ainda mais as já grandes tensões que marcam a região. O comunicado ofereceu condolências ao povo iraniano pela morte do militar.
Também a ministra francesa das Relações Exteriores disse a uma rádio francesa que a França vai trabalhar para auxiliar a estabilização das tensões presentes na região, mas disse que o papel francês não era escolher um lado, mas era sim conversar com todos. Também nós temos a presença de Dominique Raab, que é o secretário de Relações Exteriores do Reino Unido, que afirmou que o país sempre reconheceu a ameaça representada por Soleimani e também pelos Quds, mas que o momento pede um recuo de todas as partes envolvidas para a estabilidade da região e a diminuição das tensões. Em entrevista a jornalistas, Geng Shuang, porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, só poderia ser da China com esse nome, né? Pediu que as partes envolvidas, especialmente os Estados Unidos, se mantivessem calmas, né? Shuang afirmou que a China sempre se posicionou contra o uso da força na resolução das questões internacionais, ou seja, vamos usar um soft power aí, né? No Irã, milhares de pessoas marcharam nas ruas, né, ali na cidade de Kerman, que é a cidade natal do Soleimani, em solidariedade à morte do militar e se posicionaram contra a atitude dos Estados Unidos. A cidade de Teherã também recebeu manifestações após o ataque, lembrando que Teherã é a capital do Irã. Agora, o Irã, qual que é o seu papel dentro da política internacional? Por que está se falando em Terceira Guerra Mundial? E, enfim, por que isso? É que o Irã foi uma das primeiras, inclusive notícias agora de 2020, que estampou aí as capas dos jornais do mundo, com essa notícia que eu acabei de falar para você, mas você já deve ter ouvido falar desse país muitas vezes antes. E talvez tenha sido algo em relação às acusações internacionais de ataques do país contra navios próximos ao seu território, ou contra as instalações petrolíferas da Arábia Saudita, ou quem sabe tenha sido seu programa nuclear, pelo interminável vai e vem das sanções dos Estados Unidos contra a indústria energética do Irã. De toda forma, o ponto é o mesmo. O Irã está aparecendo cada vez mais nos jornais e precisamos entender essa situação. Por isso, nessa aula eu vou te explicar de forma bastante resumida, obviamente, uma série de elementos que conformam esse complexo contexto. Você entendeu até então, né, por que o general iraniano foi morto, né? Por que ele recebeu um atentado dos Estados Unidos? Lembre-se que as consequências desse atentado podem ser muito significativas e o que se espera é sim uma retaliação. E o encadeamento de ações e represálias pode deixar os dois países mais próximos de um confronto direto. O futuro de Washington no Iraque pode muito bem ser colocado em xeque. A estratégia do presidente Donald Trump, né, para a região, se ele tiver uma, será testada como nunca antes. Philip Gordon, que era o coordenador da Casa Branca para o Oriente Médio e o Golfo Pérsico durante o governo do Barack Obama, classificou o assassinato de Soleimani como praticamente uma declaração de guerra contra o Irã. Olha só, então para você entender por que as pessoas estão desesperadas com relação ao que está acontecendo lá. A Força Quds é o braço das forças de segurança do Irã, que é responsável pelas operações no exterior, né? E por anos, seja no Líbano, seja no Iraque, na Síria ou em outros lugares, Soleimani buscou ampliar a influência do país persa por meio do planejamento de ataques ou apoio aliados aos locais de Teherã, ou seja, o cara tem muito apoio, ele era uma figura popular. Para o Washington, ele era um homem que tinha sangue de americanos nas mãos, mas no Irã ele era o cara, né, super popular. Na prática, foi Soleimani quem liderou a reação do Teherã contra a ampla campanha de pressão e sanções impostas pelos Estados Unidos. O que mais surpreende não é que Soleimani estivesse na mira do presidente Trump, mas por que os Estados Unidos decidiram atacá-lo justamente agora. Esse é o ponto de interrogação, porque diversos ataques de mísseis contra bases americanas no Iraque foram atribuídos ao Teherã. Um empreiteiro civil dos Estados Unidos foi morto, mas as operações iranianas anteriores, como a ofensiva contra os navios tanque no Golfo, o abate de um veículo aéreo não tripulado nos Estados Unidos e até mesmo o ataque contra a instalação de petróleo saudita, ocorreram sem uma resposta direta dos Estados Unidos.
Agora, em relação aos ataques de mísseis contra as bases americanas no Iraque, o Pentágono já reagiu contra-atacando a milícia pró-Irã, que estaria ali por trás dos atos, né? Isso levou à tentativa de invasão à embaixada dos Estados Unidos em Bagdá. Ao justificar a decisão de matar Soleimani, o Pentágono se concentrou não apenas nas ações passadas do general, mas insistiu que tratava de uma medida de intimidação. Uma contraofensiva, os Estados Unidos mataram então Soleimani, que era o cara responsável por toda a estratégia geopolítica aí da região do Oriente Médio, visto que ele não somente influenciava o seu país, que era o Irã, mas outros países também, e principalmente a guerra que está acontecendo na Síria há 9 anos, beleza? Bom, gente, esse é o início de uma grande discussão. Nós viremos aqui em outros momentos para falar mais sobre o Irã. Quero saber se você gostou dessa aula. Se você gostou dessa aula, clica no like aí, e mais importante ainda do que isso, eu quero saber a sua opinião. O que você acha? Os Estados Unidos exagerou? Ou essa ação para intimidar as ações foram importantes, né? O que você pensa sobre isso? Tá? É muito importante a gente saber, eu saber, para que a gente possa construir aí uma grande rede de conhecimentos, que inclusive muitas vezes a sua dúvida se transforma numa futura aula. Um grande beijo e até a próxima!